Cristão, advogado, cego, boxeador, ninja, super-herói ou um dos personagens mais complexos da Marvel de todos os tempos? Ficou curioso? Assista o vídeo e descubra! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Elias Martins e vocês estão no canal Fluxo 88. Hoje, na seção Dossiê, falaremos sobre O Demolidor. História da criação. Existem informações de que Lee se inspirou no detetive cego Duncan MacLean, estrela de uma série de livros escritas por Bernard Kendrick, para desenvolver a ideia de Daredevil. No entanto, a ideia de um super-herói cego não era novidade. A National DC já tinha o personagem Doutor Meia-Noite desde os anos 1940. Stan Lee declarou que gostava do nome Daredevil, mas esse nome já era usado por um herói nos anos 1940. Tratava-se do Daredevil, um herói misterioso publicado pela editora Lev Gleason. Daredevil nada tinha a ver com Daredevil atual, a não ser grande habilidade acrobática, mas a editora original faliu e o personagem sumiu da cena editorial. O nome estava disponível para qualquer editora assumir, e foi o que a Marvel fez. Se você quer conhecer o Daredevil, que caiu em domínio público, ele tem aparecido em histórias publicadas pela editora Dynamite e como elenco de apoio da série Savage Dragon pela editora Image Comics. O problema começou quando se foi começar a produzir a revista. O artista escolhido foi um dos fundadores da Timely Comics, a editora que deu origem à Marvel. Tratava-se do veterano Bill Everett, criador de Namor. Everett estava afastado dos cómics há muitos anos, trabalhando duro como gerente de uma fábrica de papel. Everett topou em voltar como uma segunda atividade, mas não conseguia cumprir os prazos por causa da grande carga horária de seu trabalho principal, que também lhe deixava muito cansado. Isso levou a um atraso considerável. E esse atraso teve consequências. Goodman já havia comprado e pago tempo de gráfica para essa revista e, portanto, não poderia perder dinheiro. Por isso, encomendou um título de emergência para Stan Lee, que recorreu ao seu parceiro mais prolífico para ajudá-lo, Jack Kirby. Na pressa, a ideia mais óbvia seria: vamos reunir os heróis em uma grande equipe. A ideia original de Justice League of America da DC. Assim surgiram os Avengers, hoje uma das maiores franquias da Marvel. Mesmo já causando prejuízo à editora, é incrível ver como Stan Lee persistiu com a ideia de Daredevil. Pelo que consta, havia certa ideia de que Everett atrairia muito público justamente por sua qualidade técnica e histórica. Bem, Everett desenhou apenas a primeira edição, e depois, quando finalmente retornou aos cómics escrevendo e desenhando Namor, depois só escrevendo, não fez tanto sucesso assim. Origem do Demolidor. A história de origem do Demolidor acontece em Hell's Kitchen, um bairro de Nova York onde a criança Matthew Murdock salva um idoso de um caminhão em andamento que continha uma carga radioativa. Como consequência do acidente, a carga começa a verter do caminhão, cegando Murdock. Apesar de Murdock nunca mais conseguir ver, a exposição ao material radioativo melhorou todos os seus outros sentidos para além da capacidade humana e deu-lhe um tipo de sonar que atua como a sua visão. Originalmente desorientado, Murdock é treinado secretamente por um sensei, Stick, líder do clã ninja Os Virtuosos, que lhe ensina artes marciais e a forma de controlar os seus novos sentidos melhorados. O pai de Murdock, Jack, um pugilista, dá-lhe todo o seu apoio no seu crescimento, embora Jack seja morto pela máfia depois de recusar adulterar um combate em seu desfavor. Com o uniforme amarelo e vermelho escuro, mais tarde todo vermelho escuro, Matt procura vingança contra os assassinos de seu pai como o super-herói Demolidor, lutando contra vários inimigos, incluindo mais notavelmente o mercenário Rei do Crime, Wilson Fisk. Matt também acaba por se tornar advogado. O Demolidor foi o primeiro dos heróis de rua da Marvel, apesar que o Homem-Aranha antecedeu o mesmo, dando entrada para vários outros gêneros da Marvel, como Luke Cage, Punho de Ferro, Justiceiro e Cavaleiro da Lua e de outras editoras. Criadores. O super-herói foi criado pelo escritor-editor Stan Lee e pelo artista Bill Everett, com algumas contribuições de Jack Kirby. O Demolidor apareceu pela primeira vez em Daredevil, número 1, abril de 1964. A alcunha do personagem é Homem Sem Medo, The Man Without Fear. Jack Kirby colaborou no Character Design, tendo adicionado o bastão do herói. Bill Everett não conseguiu cumprir o prazo da entrega da revista, que teve capa e splash page produzida por Kirby,
que foi terminada por Saul Brodix e Steve Ditko. O Hollywood, conhecido por histórias produzidas pela EC Comics na década de 1950, introduziu o traje vermelho do Demolidor na 7ª edição. Nas primeiras histórias, o personagem tinha um tom menos sombrio, similar ao do Homem-Aranha, ainda na fase escrita por Stan Lee. As histórias chegaram a ficar mais sérias, sendo logo depois abandonada e retomada anos depois por Jim Shooter e consagrada na fase de Frank Miller. Na fase de Everett, Gene Colan e John Romita, o Demolidor passou mais de uma década no tanto relegado a papéis de importância secundária nos quadrinhos. Apesar da ousadia de ser um super-herói ser portador de deficiência visual, suas histórias aos poucos foram prejudicadas pelo fato de Murdock quase não ter uma vida social, resignado com a sua situação. Stan Lee chegou a criar uma nova identidade secreta para o herói, a de Mike Murdock, ou seu irmão gêmeo. Ao contrário de Matt, Mike era extrovertido e exibido, mas as histórias ficaram muito complicadas para os leitores e Matt acabou assimilando a morte do irmão pouco depois. Finalmente, no início dos anos 80, um jovem desenhista e escritor chamado Frank Miller deu nova vida às histórias do herói. Com histórias de estilo cinematográfico e bem amarradas, fortemente ambientadas no submundo, na cidade de Nova York, Miller transformou o Demolidor de um personagem prestes a ter a sua revista cancelada em uma referência dos quadrinhos. Foi o primeiro personagem dos quadrinhos de grande tiragem a ser transformado em um personagem voltado para um público mais adulto. Nessas histórias, Murdock e seu alter ego convivem com prostitutas, assassinos de aluguel, mafiosos, psicopatas, mendigos, etc. Frank Miller mergulhou o Demolidor num universo realista e assustador. Mais tarde ele viria a repetir essa fórmula em O Cavaleiro das Trevas, sua versão do Batman na DC Comics. Poderes e habilidades. Demolidor. Primeira aparição, Daredevil número 1. Nome, Matt Michael Murdock. Outros nomes, O Homem Sem Medo, Michael Mike Murdock, Jack Gladiador, Capitão Universo, Laurent Lee Vasseur, Cooper Payton, o Deus Sem Medo. Nacionalidade, estadunidense, Cozinha do Inferno, Nova York, Estados Unidos da América, Terra 616. Raça humano, status ativo. Poderes, sentidos super-humanos. Os sentidos da audição, olfato, tato e paladar são extremamente ampliados. Tato super-humano. Toda sua pele possui uma sensibilidade capaz de sentir pequenas alterações de temperatura, pressão, sentir as formas da tinta no papel, possibilitando a ele ler. Pode sentir a presença das pessoas por pequenas perturbações do ar e pelo calor do corpo a 5 pés de distância. Esse sentido também é aplicado ao interior do corpo, possibilitando o controle total do corpo, aumentando sua força e agilidade ao limite do corpo humano. Olfato super-humano. Possui um olfato capaz de distinguir gêmeos idênticos por pequenas diferenças no cheiro. Pode detectar odores na atmosfera na concentração de 30 partículas por milhão. Pode identificar pessoas conhecidas pelo cheiro e quebrar camuflagens por causa do odor natural. Com concentração, consegue focar em um cheiro específico e segui-lo. Audição super-humana. Lhe permite detectar uma mudança de pressão acústica de 1 decibel a uma pressão de 7 decibéis, enquanto o menor limiar da audição humana média de 20 decibéis. Ele pode ouvir batimentos cardíacos de uma pessoa a uma distância de mais de 20 pés, ou as pessoas sussurrando do outro lado de uma parede normal. Através da prática, é capaz de controlar sua acuidade auditiva, bloqueando mentalmente sons específicos como a sua própria respiração e batimentos cardíacos, todos os sons ambientes ao nível humano normal da percepção, ou todos os sons, menos um som particular em que ele está se concentrando. Se for tomado de surpresa, ele pode sofrer dolorosamente ao ouvir um som que seria alto para um simples humano. Além disso, as multidões de pessoas tendem a criar muitas impressões sensoriais para ele ordenar. Paladar super-humano. Permite detectar os números de grãos de sal em um pretzel. Sua capacidade de lembrar os gostos lhe permite determinar todos os ingredientes de um alimento ou bebida, desde que há pelo menos 20 mg dessa substância. Detecção de mentiras. Pode-se dizer se uma pessoa está mentindo, ouvindo as mudanças do seu batimento cardíaco, embora ele pode ser enganado por um marca-passo ou aqueles capazes de controlar seu próprio coração. Identificação de pessoas. Demolidor pode identificar as pessoas a padrões específicos de seus batimentos cardíacos. Sentido de radar. Detecta a posição e ou a distância de objetos e pessoas através de emissão de ondas, semelhante à biolocalização.
Equilíbrio super-humano. Não é um sentido, mas seu centro de equilíbrio está no mesmo nível do Homem-Aranha. Equipamentos. Bengala com uma corda extensível que a separa em duas partes. A porção direta contém uma flecha de metal e pode ser usada como um bastão lutador de peso, e tem um gancho no outro lado. Habilidades. Especialista em artes marciais, manuseio de armas brancas e pugilismo. Consegue ler em braille. Características psicológicas. Forte senso de justiça. Características físicas. Por ser cego, seus olhos são esbranquiçados, cabelo ruivo, físico atlético. Outras características: religião católica. Afiliações: SHIELD, Defensores, Cavaleiros Marvel, Tentáculo, Novos Vingadores, Vingadores Secretos. Base de operações: Cozinha do Inferno. Ocupação: advogado, criminalista, sócio da Nelson Murdock e Blake. Parentes conhecidos: pai, morto, Jonathan Jack Murdock, o gladiador. Mãe, morta, Margaret Grace Murdock, irmã Meg. Ex-esposa, Mila Donovan. Inimigos e adversários. Rei do crime. Wilson Fisk começou sua vida como uma pobre criança, sendo ridicularizado por seus colegas por estar acima do peso. Após sofrer muitas intimidações, ele começou a treinar-se em combate. Usando sua nova força, ele forçou seus antigos agressores a se juntar à sua gangue e começou a trilhar um caminho que levaria a ser um dos criminosos mais bem-sucedidos de Nova York. No início, ele possuía apenas um pequeno grupo, mas, eventualmente, ele foi encontrado pelo senhor do crime Dom Rigoletto. Logo, Fisk se tornou guarda-costas e mão direita de Rigoletto, e após o assassinar, assumiu o controle de sua gangue, tornando-se um dos criminosos mais poderosos da cidade. Mercenário. Qualquer objeto, seja um lápis, uma carta de baralho ou um clipe, torna-se uma arma mortal nas mãos habilidosas do mestre em armamentos conhecido como mercenário. Nascido com uma mira perfeita, o homem que se tornaria o mais perigoso assassino do mundo alistou-se no exército em vez de continuar uma florescente carreira no beisebol. Descobriu que sentia prazer em matar e embarcou numa carreira criminosa fantasiado após dar baixa no exército. Tentou extorquir dinheiro de vários milionários de Nova York, esperando que a publicidade resultante ajudasse a solidificar sua reputação entre os meliantes do submundo. O Demolidor rastreou e derrotou o assassino quando ele tentou executar sua segunda vítima, dando início a uma série de mortíferos encontros entre o mercenário e o herói cego. Coruja. Leland Owlsley foi o primeiro vilão criado especificamente para os quadrinhos do Demolidor. Owlsley recebeu o nome de Coruja dos seus colegas de Wall Street, onde era um profissional muito bem sucedido. Quando o Tesouro Americano investigou o magnata, descobriu suas ligações profundas ao submundo criminal. Coruja tinha uma longa história de trabalho nas sombras, colaborando com vilões e especialmente com o Rei do Crime, o que torna o Coruja perigoso a sua capacidade de criação de esquemas e armadilhas suspeitas que já colocaram o Demolidor em risco. Elektra. Elektra e Demolidor têm uma história de amor repleta de momentos trágicos. Namorados na universidade, Elektra saiu da vida de Matt quando uma tragédia familiar bateu sua porta. Anos mais tarde retornaria como uma ninja assassina contratada pelo Rei do Crime para destruir o Demolidor. Mas quando Elektra descobriu a identidade real do super-herói, não foi capaz de cumprir seu contrato. Elektra e Murdock têm visões do mundo completamente opostas, algo que originou vários confrontos entre os dois. Mas, nos últimos anos, eles têm trabalhado muito mais como aliados do que como inimigos. Mary Tiffany. Mary desenvolveu transtorno dissociativo de identidade devido a traumas severos durante a sua infância. A vilã tem 3 personalidades conhecidas. Mary é tímida e pacifista. Tiffany é lasciva e provocadora. E Blood Mary é a sádica que odeia homens. Tiffany é uma assassina com poderes psíquicos, como telecinese e a capacidade de colocar fogo nas pessoas com sua própria mente. Ela já trabalhou para vários vilões, sendo o mais conhecido o Rei do Crime que contratou ela para caçar o Demolidor. Tiffany seduziu então Matt como Maria, enquanto o atormentava e perseguia como Tiffany. Matt e Mary têm uma complicada relação de amor-ódio, e ele nunca desistiu de tentar salvá-la dela mesma. Senhor Medo. O título de Senhor Medo já foi usado por diferentes pessoas, todos utilizando a arma que libera o gás do medo. Larry Cranston foi o Senhor Medo mais temível na história do Demolidor, usando não só o gás do medo, como foi um mestre da manipulação e intimidação. Cranston conseguiu levar Mila Donovan, a mulher de Matt Murdock, à loucura de forma a afetar gravemente o herói. É também interessante notar que este vilão é o oponente direto do Homem Sem Medo, criando assim um paralelo entre os dois. Mistério. Mistério é um dos vilões mais icônicos da galeria de inimigos do Homem-Aranha, mas isso nunca o impediu de arrumar confusão com outros super-heróis, como foi o caso com o Demolidor. Quentin Beck, a identidade verdadeira de Mistério, ao ser liberado da prisão por estar no estágio terminal de uma doença,
decide que irá arruinar a vida de um super-herói. Como o Homem-Aranha não estava na cidade nessa época, ele escolheu o Demolidor. Foi um dos momentos mais terríveis na vida do Demolidor. Mistério foi extremamente eficiente em seu plano. Descobriu que a identidade secreta do Demolidor era Matt Murdock e com isso passou a destruir todas as áreas da sua vida. Acabou com sua carreira de advocacia, incriminou Fog Nelson, seu melhor amigo, de assassinato e fez Karen Page acreditar que tinha contraído HIV. Por fim, contratou um mercenário para ir atrás do Demolidor, que não conseguiu matar o herói, mas foi responsável pela morte de Karen Page. Tentáculo. Um culto místico de ninjas envolvido com crime organizado e cuja origem remonta ao Japão do século XVI. O Tentáculo é um dos mais poderosos e implacáveis inimigos do Demolidor de todos os tempos. A organização é devota da poderosa magia negra que dota de imortalidade os seus membros. Quando o inimigo do Tentáculo é morto, eles conseguem voltar e ressuscitá-lo como membro da Ordem. Por muitos ninjas do culto que o Demolidor destrua, outros vão atacá-lo sem misericórdia, em um ciclo sem fim de destruição. Justiceiro. Frank Castle, o Justiceiro, é um anti-herói extremamente eficiente em combater criminosos, uma característica que compartilha com o Demolidor. Ambos os personagens parecem ter objetivos comuns, contudo, possuem métodos muito diferentes, o que faz com que constantemente os dois personagens estejam em conflito um com o outro. Castle é o oposto moral do Demolidor. Enquanto advogado e católico, Matt Murdock abomina completamente a falta de respeito que o Justiceiro tem quanto à lei e à vida humana. Sob a perspectiva do Demolidor, o Justiceiro é um completo vilão. Filhos da Serpente. Uma seita racista que se infestou nas forças policiais e no judiciário que quase transformou o Matt Murdock de vítima vilão. Suas ações forçaram Matt a revelar sua identidade, pela última vez, como aventureiro Demolidor. Mercenária. Uma recente, mas não menos letal vilã para o Demolidor, que apareceu como uma fã do mercenário que o viu em ação quando ele era uma adolescente escrava sexual da Yakuza e o viu matar dezenas de mafiosos. Depois disso, ela pediu para ser treinada pelo Tentáculo. Ao atingir esse objetivo, passou a trabalhar para o Rei do Crime, quando esse chegou à liderança do Tentáculo na Terra das Sombras. Com sua queda, ela se aliou ao paralisado mercenário e, com a ajuda do misterioso Ikari, quase conseguiram enlouquecer novamente o Demolidor. Gladiador. Melvin Potter era um homem de bom coração que foi manipulado por homens poderosos a cometer crimes. A sua instabilidade mental foi largamente explorada por aqueles com menos escrúpulos. A sua obsessão pelos míticos gladiadores da antiguidade o levaram a criar um nome e imagem de gladiador. Potter já foi inimigo do Demolidor e era um oponente feroz pela sua força bruta e a libertação de destruição em seus colapsos psicóticos. Hoje em dia, Matt Murdock e Melvin Potter são amigos e reconciliaram as diferenças do seu passado. Homem Púrpura. Zebediah Killgrave é um homem terrível que se delicia em seu sadismo e brutalidade psicológica. Através da segregação de feromônios, Killgrave anula a vontade própria das vítimas, passando assim a estarem subjugados a seu controle. O seu poder de controle mental é realmente assustador, mas o Demolidor provou ser imune devido à sua extraordinária força de vontade. A origem dos poderes de Killgrave advém do mesmo acidente em um laboratório que tornou sua pele púrpura. A heroína Jessica Jones tornou-se a mais conhecida vítima do Homem Púrpura, quando ele a escravizou durante longos meses, traumatizando-a de forma atroz. Killgrave chegou a enviar Jessica uma missão para eliminar o Demolidor. Echo. Embora Echo seja mais conhecida como uma heroína, sua primeira aparição nos quadrinhos foi como uma inimiga numa história do Demolidor. Maya Lopes, seu nome real, nasceu surda. Contudo, desde cedo, mostrou ser superdotada conseguindo copiar os movimentos das pessoas, vendo apenas uma vez, seja os dedos de um pianista ou os passos de uma bailarina. Seu pai era um capanga do Rei do Crime, mas um dia foi assassinado na sua frente, amando do próprio Rei do Crime, mas ela não sabia disso. Quando adulta, Maya se envolveu romanticamente com Matt Murdock. Entretanto, isso era parte de um plano do Rei do Crime para manipulá-la. O Rei do Crime, então, convenceu ela de que o Demolidor era o culpado pela morte de seu pai, o que despertou seu desejo de vingança. Maya viu um vídeo da luta entre Demolidor e Mercenário, o que foi suficiente para que ela dominasse o estilo de luta dos dois. Assumiu o nome de Echo e foi se vingar do Demolidor. Mr. Hyde. Inspirado pelo livro O Médico e o Monstro, de Robert Louis Stevenson, o cientista Calvin Zabu criou uma poção igual à da famosa história. O cientista se transformou em um vilão e adotou o nome de Mr. Hyde, como do livro. Quando Zabu se transforma em vilão, ganha força, resistência e energia sobre-humanas, assim como a capacidade de regenerar rapidamente a sua saúde. Mr. Hyde é um vilão bem conhecido de muitos super-heróis da Marvel, mas ele guarda um ódio especial pelo Demolidor desde que surgiu nas HQs dos anos 1960. Bazooka.
Bazooka é um vilão, produto falho de um programa que tentava reproduzir o experimento que fez do Capitão América um super soldado. O resultado deixou Bazooka mentalmente instável e extremamente agressivo. Teve várias partes do seu corpo substituídas por próteses metálicas, transformando-se num ciborgue. Além disso, começou a tomar pílulas especiais que controlavam o nível de adrenalina em seu organismo. Por causa de suas habilidades de combate e guerrilha, além do aprimoramento que seu corpo sofreu, Bazooka certa vez foi contratado pelo Rei do Crime para eliminar o Demolidor. Contudo, o Homem Sem Medo se saiu melhor nesse embate e derrotou o ciborgue insano. A Besta. Este é o inimigo mais interno do Demolidor, um que precisa enfrentar dentro de si que não pode simplesmente chutar a bunda. A Besta é um demônio venerado pelo tentáculo que possui o corpo do Demolidor quando este decidiu que lideraria o clã ninja, para que assim pudesse controlá-lo e reverter suas forças a serviço do bem. No entanto, a Besta corrompeu a mente do herói, transformando-o numa pessoa extremamente cruel. Aliados. Stick. Nos quadrinhos, Stick encontrou o jovem Matt depois do acidente com o caminhão e o material radioativo que mudaria sua vida. Foi o líder dos virtuosos que ensinou Murdock a controlar seus sentidos, a ser um guerreiro de artes marciais e a dominar o seu famoso sentido radar. Embora diferente da habilidade de Stick, Matt desenvolveu o seu sentido de radar que permite a ele reconhecer o mundo à sua volta através de ondas eletromagnéticas, algo como um sonar biológico. Vez ou outra, em momentos de grandes dificuldades, ele aparece como suporte para nosso herói. Homem-Aranha. O Demolidor e o Homem-Aranha têm um longo histórico nos quadrinhos da Marvel Comics, e já foram parceiros diversas vezes e até mesmo se estranharam em algumas delas. Em The Amazing Spider-Man, número 16 de 1964, o Homem-Aranha duela com o Demolidor depois de ser vítima de uma sugestão hipnótica poderosa. Essa foi a primeira vez que se enfrentaram. Recentemente, na saga do Demolidor, onde ele está possuído pela besta do tentáculo, eles tiveram um confronto onde a amizade dos dois ficou abalada. Punho de Ferro. Nas HQs, o Punho de Ferro não é o inimigo mortal do tentáculo, e os ninjas só se envolvem na história do Danny quando o Demolidor está junto. Na quinta edição da saga Guerra Civil de 2006, o Demolidor é preso na prisão 42, e Tony Stark oferece uma última chance do herói se juntar a ele, mas Danny não responde. Stark não sabe, mas quem está sob o mando do Demolidor é o Punho de Ferro. Elektra. Elektra Nactius foi introduzida no universo Marvel pela primeira vez na edição número 168 de Daredevil, publicada em janeiro de 1981. Durante anos, Elektra trabalhou como caçadora de recompensas e assassina de aluguel. Tendo aceitado um contrato em Nova York, ela acabou se encontrando com o herói cego Demolidor, o qual ela descobriu que era Matt Murdock. A personagem foi criada por Frank Miller, que mais tarde a matou nas revistas do Demolidor. De lá para cá, ela foi ressuscitada pelo tentáculo, ajudou o Wolverine a controlar o seu lado animal, foi uma agente freelance da SHIELD, se associou aos heróis de aluguel, foi substituída por um Skrull em invasão secreta, integrou a nova formação dos Thunderbolts e sempre rivalizava com Matt, em várias histórias o antagonizando ou até o ajudando em momentos críticos. Luke Cage. Luke Cage é um ex-condenado que ganha força sobre-humana e pele inquebrável após um procedimento experimental. Ele se torna um fugitivo no Harlem, em Nova York, e deve enfrentar seu passado e lutar pela sua cidade. O Demolidor foi o primeiro dos heróis de rua da Marvel e Luke Cage é um dos gêneros que lhe inspirou. O escritor Brian Michael Bendis introduziu Luke Cage como guarda-costas de Matt Murdock em Demolidor. No passado, Luke Cage e Punho de Ferro formaram os heróis de aluguel. Teoricamente, toda a história dos heróis de aluguel pode ser deduzida pelo nome da equipe. Eles têm poderes e os utilizam para ajudar pessoas que paguem pelos seus serviços. Contudo, o que os torna mais que simples mercenários é sua moral e ética. Recentemente, Luke Cage reuniu um grupo de heróis para deter Matt, quando ele estava sob o domínio da besta do tentáculo. Cavaleiro da Lua. Mark Spector, mais conhecido como Vigilante Cavaleiro da Lua, era um mercenário deixado para morrer no deserto, onde foi revivido pelo deus da lua, Khonshu. Nomeado como Punho e Sumo Sacerdote Khonshu, o Cavaleiro da Lua promove a justiça para proteger aqueles que viajam à noite. Mark também possui o transtorno de personalidade dissociativa, alguns de seus alter egos sendo o milionário Steve Grant e o motorista de táxi Jack Lockley. Mark sempre apareceu como convidado em histórias de outros heróis como Justiceiro, Wolverine, Capitão América, Homem-Aranha e, claro, o Demolidor. É sempre aliado de Matt, mas isso nunca o impediu de sair no braço algumas vezes. Tigre Branco, Tigresa Branca. O primeiro a carregar o amuleto do Deus Tigre foi Hector Ayala, latino, vindo de San Juan, em Porto Rico. O herói entra para o cânone dos heróis urbanos da Marvel, salvando os dias e noites de Nova York. Uma das versões da personagem, Angela Del Toro, a Tigresa Branca,
aparece pela primeira vez nos quadrinhos do Demolidor, em fevereiro de 2003, e foi criado por Brian Michael Bendis e Alex Maleev. E por fim, a última Tigresa Branca, Ava Ayala, irmã do Tigre Branco original. Ela assumiu a identidade depois que sua sobrinha Angela foi capturada pelo Tentáculo. Ava já passou pela Academia dos Vingadores, pelos Heróis de Aluguel e pelos Novos Vingadores. Capitão América. Ao longo das décadas, Demolidor e Capitão América já foram aliados e se estranharam algumas vezes em encontros memoráveis e outros nem tanto. Um que merece destaque é Demolidor e Capitão América, Dupla Morte. É uma HQ de 2007 com 52 páginas, publicada pela Panini Comics. O argumento foi escrito por Tito Farassi e Claudio Villa, que também fez as ilustrações. Os dois artistas italianos são conhecidos pelos trabalhos da Bonelli Editora. Nick Fury Shield. Nick Fury é um mestre em combate corpo a corpo com experiência em combate armado e desarmado. Ele era um boxeador peso pesado no exército, faixa preta em Taekwondo e faixa marrom em Jiu-Jitsu. Além disso, ele é o diretor da SHIELD, Superintendência Humana de Intervenções Estratégicas, Logísticas e Defesa. Nick Fury já recrutou Demolidor para combater ameaças extradimensionais durante uma viagem escolar pela Europa. Nick Fury, o diretor da SHIELD, colabora com o Demolidor em A Queda do Rei do Crime, no volume 11 de A Saga do Demolidor, publicado pela Panini e publicado originalmente em Daredevil 297, de 1991. Amores. Mila Donovan. Uma garota inteligente, engraçada e, por incrível que pareça, sem poderes, o que não é muito comum entre os relacionamentos de Matt Murdock. Murdock revelou sua verdadeira identidade para a garota, mas como todos sabemos, essa história não teve um final feliz. Eventualmente, Mila foi controlada por um vilão chamado Senhor Medo, que a utilizou através de manipulação para destruir o Demolidor. Antes de livrar do controle do vilão, em um acesso de raiva, a garota atacou e matou um grupo de pessoas, o que fez ser presa. Karen Page. A secretária de Nelson Murdock logo se apaixonou por Matt, e o sentimento se tornou recíproco, como vimos também na série. Um relacionamento com muitos encontros e desencontros, ambos sempre achavam o caminho de volta um para o outro, e isso poderia continuar durante muito tempo se Karen não tivesse sido assassinada pelo mercenário quando ela tentava salvar o herói. Viúva Negra. O relacionamento entre eles parecia que ia dar certo, mas devido ao medo, insegurança e à vulnerabilidade da agente da SHIELD, tudo acabou. Mas, diferente da maioria dos relacionamentos do herói, esse não teve um final trágico, e sim um final normal como de qualquer outro casal. Hoje, ambos continuaram amigos, mas quando se esbarra bate aquele desconforto, bem como quando você reviu o ex-namorado ou ex-namorada e fica sem saber o que falar ou para onde ir. Elektra. Sem dúvida, o relacionamento mais marcante e famoso do herói, e não poderíamos deixar ela de fora da lista. Afinal de contas, Elektra e Demolidor são como sinônimos. Uma relação que machuca tanto um quanto o outro, física e emocionalmente. Uma relação cheia de altos e baixos envolvida por um sentimento forte ao qual sempre está em conflito com o estilo de vida de ambos. Quase um caso de almas gêmeas representado no mundo dos quadrinhos. Mary Tifford. Enquanto Matt estava em conflito no relacionamento com Karen Page, ele resolveu se separar da moça, e parte desse término foi culpa de Mary Tifford. A moça era uma das principais capangas do Rei do Crime. Apesar do conflito constante com o Demolidor, os dois desenvolveram uma relação de amor intensa. Pelo menos era o que Matt achava. Mary até fez com que o herói se mudasse de Nova York, o que destruía qualquer possibilidade de Murdock voltar a se relacionar com Karen. Apesar de ser tudo uma manipulação, Matt conseguiu se livrar dela. Ambos continuam como inimigos, mas dessa vez o Demolidor se tornou imune à sedução de Mary Tifford. Echo. Conhecida como Maya Lopes, uma talentosa pianista que teve uma relação intensa com Matt Murdock, mas este relacionamento estava fadado a fracasso. Maya foi sequestrada pelo Rei do Crime, o qual, além de a sequestrar, matou seu pai e jogou toda a culpa no Demolidor. Esse acontecimento abalou a relação de uma forma tão grande que ficou insustentável continuar. Mesmo Matt tendo as provas de sua inocência, não foi possível continuar. Heather Glynn. Uma jovem rica, inteligente e divertida entra na vida de Matt, trazendo alegria à sua vida que estava escura e sem nenhuma paixão há bastante tempo. Com a maioria dos relacionamentos de Murdock, esse foi mais um que sofreu um final trágico. O pai de Heather era chefe de uma organização criminosa e quando Demolidor o expõe ao público, o homem se enforca para não ser processado pela lei. Por isso, Heather foi forçado a tomar frente da organização, fazendo Matt se distanciar da jovem. Porém, o final é um pouco mais trágico, pois Heather tira sua própria vida assim como seu pai. North Dakota. Durante o casamento de Matt e Mila Donovan, especificamente durante o período em que a moça estava sob o domínio do Senhor Medo, Matt conheceu North Dakota. O caso entre eles começou como uma simples e inocente amizade, mas logo se tornou um caso amoroso e extraconjugal. A relação durou pouco, e tal ação gerou uma grande polêmica que obrigou ambos a se separarem.
Kristen McDuff. Kristen é uma advogada e enfrentou Murdoch várias vezes no tribunal. Ela perdeu várias vezes para Matt e isso acabou gerando uma competição entre os dois, que logo se tornou um romance. Quando Fogg precisou tratar de um câncer, Matt precisou ir para São Francisco. E ele sabia que isso abalaria seu relacionamento, mas ela decidiu acompanhar os rapazes e ajudá-los. Gata Negra. Se envolveu com Matt Murdock, o Demolidor, após o Homem-Aranha pedir ao Demolidor para ajudá-lo a resolver um caso de roubo no qual Felícia estava sendo acusada. O Aracnídeo, sabendo que Felícia é inocente, a procura para tentar solucionar o caso. O final da história acaba com a Gata e o Demolidor se beijando. O Aranha vê a cena e acaba se sentindo nada confortável, mas a verdade é que Felícia estava amando do Espectro Negro, uma organização que iria roubar de Matt o Omega Drive, um dispositivo de vários terabytes de informações sobre as maiores organizações criminais. Felícia acaba desistindo do roubo pelo momento que passou com Matt, deixa-lhe um recado e sai de cena por alguns meses para que não corra perigo de morte. Serpente da Lua. Matt já teve um relacionamento amoroso, até mesmo com a Serpente da Lua, durante a saga de Thanos, quando ela devolveu a sua visão. Elenco de apoio. Fogg Nelson. O melhor amigo de Matt Murdock e um advogado quase tão espetacular quanto Matt. Eles trabalham juntos em seu próprio escritório de advocacia. A amizade dele com Matt Murdock começou na Universidade de Columbia, onde eram colegas de quarto e ambos cursaram direito. Sendo sempre mais político que um amigo, ele foi membro de diversas agremiações universitárias, tais como a Omega Delta. Antes de se formar, Fogg já mantinha contato com muitas pessoas influentes, que no futuro seriam de grande importância para o sucesso profissional dele e de Matt. Ao se formarem, ambos abriram uma firma de advocacia no escritório alugado pelos pais de Fogg. A secretária da agência era a bela Karen Page, por quem os dois se apaixonaram. Karen, no entanto, gostava de Matt, o que foi muito frustrante para Fogg. Tempos depois, o rapaz conheceu Deborah Harris, filha de um grande industrial, e casou-se com ela. Anos mais tarde, Nelson ganhou o cargo de promotor público de Nova York e sua firma de advocacia foi dissolvida. Karen Page. Em suas primeiras aparições, Karen é a secretária do escritório de advocacia do alter ego demolidor Matt Murdock e o interesse do amor mútuo de Murdock e seu parceiro Fogg Nelson. Seu relacionamento com Murdock atinge uma espiral descendente quando ele revela sua identidade secreta para ela, dando início a um longo término que concluiu com sua saída da série. Dentro dessas histórias finais, ela encerra sua profissão de secretária para se tornar uma atriz de cinemas em Los Angeles. Karen se torna viciada em heroína e começa a fazer filmes pornográficos. Na necessidade de uma heroína, ela vende a identidade secreta do Demolidor para um traficante de drogas, que por sua vez o vende para o rei do crime, Wilson Fisk. Karen é forçada a voltar para Nova York, onde ela se encontra novamente com Matt. Ele ajuda Karen a vencer seu vício. Eles retomam sua relação e começam a compartilhar um apartamento juntos. Karen Page é morta pelo inimigo e adversário do Demolidor, Mercenário, em Daredevil Volume 2, número 5, de 10 de março de 1999. Tucão. Tucão é um atrapalhado criminoso do submundo de Nova York, cuja maior ambição é acabar com o Demolidor, mas acabou sempre levando a pior. Por consequência, acabou virando informante do Demolidor. Ben Urich. Ben Urich era um jornalista investigativo durão e fumante inveterado do jornal O Clarim Diário de Nova York. Urich determinou que Matt Murdock era o aventureiro cego demolidor. Quando Urich confrontou Murdock, Matt contou sua infância, o acidente que lhe deu seus poderes, a morte posterior de seu pai nas mãos de Fixer e por que ele se tornou e continuou seu demolidor. Depois de contar sua história, Matt disse a Ben que, se ele publicasse sua história, não poderia mais ser o Demolidor. Após alguma reflexão, Ben queimou seus papéis, decidindo que a identidade secreta de Matt Murdock permaneceria assim. Jack Murdock. Jonathan Jack Murdock era um boxeador profissional e marido de Meg Murdock. O filho deles, Matt, se tornaria o cego combatente do crime Demolidor. A esposa de Jack deixou ele e Matt sob a influência da depressão pós-parto e tornou-se freira. Jack Murdock sempre incentivou seu filho a estudar muito e fazer algo por si mesmo. Ele também alertou Matt para não brigar com outras crianças da vizinhança. Ele queria que seu filho fizesse algo de si mesmo e se fosse uma pessoa melhor do que ele. Em uma ocasião, quando Jack soube que Matt estava brigando com outras crianças da vizinhança, Jack agrediu fisicamente o jovem Matt, arrependendo-se imediatamente do ato e pedindo desculpas ao filho por seu erro. Logo que Matt ficou cego, Jack sentiu que precisava fazer seu filho se orgulhar dele. Assim, então, recusou entregar uma luta para o arranjador, o que lhe custou a vida. Depois desse episódio, inspirado pela ideia de que seu pai, que quando podemos, temos a obrigação de ajudar, Matt passou a agir como um herói em Hell's Kitchen e se formou em Direito. Irmã Meg. Meg é a mãe de Matt Murdock,
o vigilante conhecido como Demolidor, e de Mike, irmão gêmeo falecido de Matt. Ela e Jack tiveram seus filhos gêmeos quando eram um jovem casal. Porém, Meg logo começou a sofrer de depressão pós-parto, ficando muito emocionada sem motivo, tendo dúvidas, sentindo-se constantemente ansiosa em relação à segurança de Matt, pensamentos que logo se transformaram em autoaversão e sentindo-se afastada de todos, pois se considerava uma pessoa e uma mãe má. Ela não podia confiar em si mesma para estar perto de Matt ou Jack. Mila Donovan. Cega de nascença, Mila Donovan cresceu na cozinha do inferno. O Demolidor salvou Mila Donovan de ser atropelado por um caminhão e percebeu que ela também era cega. Mais tarde, quando o rumor sobre a identidade secreta do Demolidor passou para o domínio público, Mila procurou Matt Murdock, o convidando para o encontro. Murdock se recusou a admitir qualquer coisa sobre as suas atividades super-heróicas, mas ficou intrigado o suficiente para começar um relacionamento. Dentro de pouco tempo, os dois se casaram. Mila tentou depois anular o casamento, quando ela desconfiou que estava sendo usada por Matt apenas para superar a morte de Karen Page. Mila visitou Murdock enquanto ele estava na prisão, mas ele se recusou a falar com ela para tentar tirá-la de lá antes que uma rebelião eclodisse. Mila está atualmente em um estado catatônico que foi induzido pelo Sr. Medo e suas drogas. Ela assassinou um inocente sob a influência de seus medicamentos e vive em um centro de reabilitação, onde ela está afastada de todos, especialmente de Matt. Fase Stan Lee. O personagem teve seu título atrasado, que apressou a criação dos Vingadores. A primeira edição do herói foi desenhada por Bill Everett, mas o título logo passou para diversos desenhistas diferentes. Lee deu ao herói um emocionante alter ego no desajustado advogado Matt Murdock e lhe presenteou com vilões clássicos como o Coruja e o Homem Púrpura. Nessa fase, ele era visto como uma versão adulta do Homem-Aranha. Fase Roy Thomas e Gene Colan. O artista Gene Colan trabalhou posteriormente com outros roteiristas, mas sua presença visual garantiu ao Demolidor elementos cada vez mais inovadores e elegantes. Na fase ao lado de Roy Thomas, o desenhista começou a empurrar o herói para as trevas, antes da mergulhada final de Frank Miller. Ele criou personagens que tiveram grande impacto narrativo na história do herói, como o jornalista Ben Urich. Além disso, é dele os créditos pela criação dos vilões Senhor Medo e Polichinelo. Fase Frank Miller. Amor e Guerra, Roleta Russa, A Saga de Elétrica, A Queda de Murdock, O Homem Sem Medo. Sem dúvidas, nenhum escritor desenhista trouxe tanta inovação para o personagem quanto Frank Miller. Graças a ele, o herói mudou de tom e se tornou muito mais que um Homem-Aranha mais velho. Novas subtramas foram adicionadas, o passado do personagem foi recriado e agora ele era um atormentado católico com treinamento ninja. Miller começou como desenhista da história, até se tornar responsável pelos roteiros e desenhos, com a arte final do seu amigo de longa data, Klaus Jansson. Em suas contribuições na história do Murdock, destacam-se a criação de Elektra, a saga A Queda de Murdock. Posteriormente, ele escreveria com John Romita Jr. a minissérie O Homem Sem Medo. Fase em Innocent e John Romita Jr. Graduação Heróica. Após a excelente fase de Frank Miller na história do herói, poucas pessoas conseguiriam manter-se à altura do personagem ou trazer contribuições marcantes para sua luta contra o crime. Anne Innocent, única mulher a assumir o título do herói por mais de uma edição, se aliou a John Romita Jr. e trouxe momentos memoráveis para o herói. Ao longo dos seus 4 anos e meio no título do personagem, a roteirista continuou trabalhando tramas ninjas para o herói, dando a ele uma roupagem ainda mais urbana. Ela colocou o personagem diretamente contra o Justiceiro em uma batalha memorável, e sua maior contribuição para a história do personagem foi a criação da vilã Mary Tifford. Fase D.G. Chichester e Scott McDaniels, Caindo em Desgraça. Todos os personagens dos anos 90 estavam passando por crises de identidade, fases extremamente violentas ou usando armaduras. E não foi diferente aqui. A diferença principal é que D.G. Chichester e o desenhista Scott McDaniels conseguiram fazer isso ao mesmo tempo que contavam uma história altamente divertida. Durante seu período no Diabo de Hell's Kitchen, os dois fizeram algumas edições memoráveis na história do herói e são responsáveis por um dos arcos mais famosos do herói, Caindo em Desgraça. Além disso, eles são dignos de aplauso por colocar o herói em uma direção bem diferente de tudo que já haviam sido visto, sem tirar sua essência ou significado. Fase Kevin Smith e Joe Quesada, Diabo da Guarda. Em Demolidor, Diabo da Guarda nunca escondeu de ninguém sua crença católica. Mesmo depois de perder a visão, o pai e Elektra, Matt nunca parou de acreditar em Deus. Aqui, sua fé é testada até o limite, quando uma bebê, a suposta salvadora, é confiada a ele pela própria mãe, que revelou após uma conversa com Deus para confiar no advogado e que ele é o Demolidor.
Logo após isso, um outro homem lhe diz exatamente o contrário, que a menina é o anticristo. Nosso diabo da guarda entra no dilema ético, inclusive um bem conhecido: você mataria o bebê Hitler? Enquanto várias desgraças acontecem em sua vida. O fato de Kevin Smith ser um cineasta, mesmo tendo vários quadrinhos no currículo, como O Mal no Coração dos Homens, Batman, Cacofonia, entre outros, realmente influencia nele a escrita, que passa um ar de roteiro cinematográfico. Demolidor Amarelo, Jeff Loeb e Tim Sale. O assassinato do pugilista Jack Batalhador Murdock inicia uma cadeia de acontecimentos que culmina no surgimento de um novo super-herói se balançando pela cozinha do inferno, em Nova York. O acrobata cérebro Demolidor. Nessa versão do início da carreira do Homem Sem Medo, a dupla vencedora do Eisner, Jeff Loeb, e Jim Sale, Superman As Quatro Estações e Batman Longo Dia das Bruxas, combinou uma inspiradora história de ação com comédia romântica. O resultado, destacado pelo deslumbrante traço de Sale e pelas lindas cores de Matt Hollingsworth, é a emocionante e desoladora história de dois jovens apaixonados, Matt Murdock e Karen Page. Demolidor Pai, Joe Quesada, Danny Miki e Richard Aizanov. A trama da revista gira em torno da caça a um assassino em série durante a mais letal onda de calor na cidade de Nova York. Investigando os sangrentos ataques, o Homem Sem Medo depara-se com a misteriosa relação deles com os pecados de Batalhador Murdock, seu próprio pai. Fase Brian Michael Bendis, Decálogo, Revelado, Rei da Cozinha do Inferno e Fim dos Dias. Assumindo o título das mãos de David Mack, o roteirista Brian Michael Bendis aproveitou sua fase no Demolidor para construir sua reputação como roteirista de quadrinhos. O artista trouxe consigo um outro contador de histórias muito talentoso, o desenhista Alex Maleev, com uma arte digna de aplausos. Juntos, os dois investiram na vida sombria do herói. Durante sua fase, o Demolidor teve sua identidade secreta revelada ao mundo e teve um confronto final com o Rei do Crime, assumindo o mando de Rei de Hell's Kitchen. Foi uma fase permeada por misticismo, jogos políticos e a vida pessoal de Murdock engolindo sua carreira noturna como Demolidor. Fase Brubaker, entre mercenários, o demônio do pavilhão D e reis do crime. Quando Ed Brubaker e o artista Michael Lark foram a equipe criativa responsável pela série em quadrinhos da DC, Gotham Central, muita gente acreditava que aquela dupla poderia trazer algo realmente incrível para o Demolidor. Então, quando Brubaker assinou o contrato de exclusividade com a Marvel, era apenas uma questão de tempo até ele entrar de cabeça na sujeira da cozinha do inferno. Com uma ambientação extremamente noir e um clima policial e realista, muito pela arte de Michael Lark, Brubaker conseguiu manter a altíssima qualidade do título após a aclamada fase de Brian Michael Bendis. Como se não fosse o bastante tudo que o Murdock sofreu na fase anterior, aqui o roteirista dá continuidade ao inferno pessoal do personagem, jogando-o na prisão ao lado de todos os criminosos aos quais ele mesmo ajudou a prender. Demolidor Redenção, David Hine e Michael Gaydos. De vez em quando um quadrinho fora do título regular de um herói aparece de repente e rouba a cena. E foi exatamente isso que aconteceu em 2005, quando o escritor David Hine se uniu ao desenhista Michael Gaydos e ambos trouxeram a minissérie em 6 edições, Demolidor Redenção, história que rapidamente tornou-se uma das favoritas do personagem entre os leitores. Na história, Matt sai de sua zona de conforto na cozinha do inferno e segue para o sul, mais exatamente em Hampton Bailey, onde deve defender um homem suspeito de assassinar crianças de um culto satanista. Fase Mark Waid, Som e Fúria e Kari. Após anos em histórias sombrias e cada vez mais complicadas para Matt Murdock, o Demolidor finalmente retornou às suas raízes em tramas mais leves, divertidas e até mesmo engraçadas, com o herói finalmente encontrando uma paz de espírito jamais vista em suas histórias tradicionais. E isso tudo se deve a Mark Waid. O terceiro lugar de nossa lista é fantástico por abrigar 2 volumes intactos de publicações do Demolidor. Aqui, Waid trabalhou com alguns artistas, dentre os quais se destacam Paolo Rivera e Chris Samnee, para trazer histórias que resgatavam a essência do herói na época que Stan Lee o escrevia. Como resultado, o título foi recompensado com o prêmio Eisner. Fase Charles Soule, Terra das Sombras. Após a saída de Mark Waid do título, entra Charles Soule, mudando um pouco a dinâmica do herói urbano e trazendo de volta para a cozinha do inferno. Na fase Waid, o Homem Sem Medo acabou indo para São Francisco. Além disso, Soule volta com a identidade secreta do personagem, estipulando que mais uma vez ninguém sabe que Matt Murdock e o Demolidor são a mesma pessoa. O outro ponto interessante na vida do personagem nessa fase é que Matt deixa de ser um advogado de defesa para passar a trabalhar como advogado de acusação, tornando seu trabalho com o direito uma verdadeira extensão daquele exercido no vigilantismo. Uma novidade para a vida do Demolidor é que agora ele tem um discípulo, o jovem Samuel Chung,
um imigrante ilegal da China. A arte de Ron Garney, acompanhada de um novo uniforme onde o preto predomina mais que o vermelho, ajuda a definir o tom mais sombrio da nova fase. No entanto, muito do charme e aventura da fase Wade ainda permanece no cerne do título. Fase Chip Zdarsky e Marco Checchetto. Chip Zdarsky e Marco Checchetto lançaram um novo volume do Demolidor em fevereiro de 2019, e os últimos 3 anos viram o demônio da cozinha do inferno passar pelo surpreendedor. Esquece isso aí, vou falar de novo. Fase Chip Zdarsky e Marco Checchetto. Chip Zdarsky e Marco Checchetto lançaram um novo volume de Demolidor em fevereiro de 2019, e os últimos 3 anos viram o demônio da cozinha do inferno passar pelo espremedor. Os leitores viram a ascensão e queda de Wilson Fisk como prefeito da cidade de Nova York, uma evolução no relacionamento Demolidor e Elektra, o evento Reino do Demônio e muito mais. Matt Murdock não é mais o mesmo. Ele tem passado por fisioterapia e seu corpo tem sentido o peso de tudo que aconteceu. Agora ele vive com medo e dor, mas mesmo voltando à ativa, será que ele é o mesmo homem de antes? Em março, Zdarsky compartilhou uma imagem de máscara cinza do Demolidor com a frase: "Isso é o que o seu Deus fez", encontrado no topo. Vou refazer o que eu comi aí, ó. Em março, Zdarsky compartilhou uma imagem da máscara cinza do Demolidor com a frase: "Isto é o que Deus fez", encontrado no topo. Fase Saladin Ahmed e Aaron Kuder. Nesse arco recente das histórias do Demolidor, ele está num dilema sobre a sua fé. Em seu primeiro arco sem limites de Demolidor, Saladin Ahmed e Aaron Kuder destruíram o mundo de Matt Murdock. Com aqueles mais próximos a ele enredados por alguma força perigosa e malévola, Matt ficou com nada além de perguntas. Esse capítulo inclui uma mudança significativa de carreira da personalidade civil do Demolidor, já que Matt Murdock, anteriormente advogado, assume o cargo e se torna um padre católico. Além do retorno do Rei do Crime, uma aventura com o Doutor Estranho, ele tem até um novo crossovers e confrontos. Demolidor versus Justiceiro. O Demolidor, ou Matthew Murdock, é um advogado nova-iorquino que ficou cego ainda na adolescência devido a um acidente com um caminhão que carregava lixo tóxico. No entanto, descobriu que seus outros sentidos haviam sido ampliados extraordinariamente, ficando tão aguçados de forma a tornar-se superpoderes. Viu no assassinato de seu pai pela máfia local a motivação para vigiar seu bairro e combater a criminalidade de forma implacável. Já o Justiceiro, Frank Castle, é um ex-fuzileiro do exército americano que não possui poderes. No entanto, usa suas habilidades adquiridas em treinamentos militares. É um vigilante que usa o assassinato, o rapto, a extorsão, a coerção, as ameaças violentas e a tortura na sua guerra particular contra o crime, motivado pelas mortes de sua esposa e dos seus filhos durante um tiroteio da máfia local. As histórias de vida dos personagens são semelhantes, ambos com perdas familiares decorrentes da violência urbana. No entanto, o ponto cirúrgico que os diferencia são suas concepções de justiça e de justa punição. O combate ideológico entre os dois cria uma animosidade, tal qual desencadeia a agressão física por várias vezes. Demolidor versus Wolverine. Wolverine e Demolidor, nas 3 vezes que se encontraram, sempre foram em lados opostos, antagônicos moralmente. Fazendo uma análise mais fria e calculista, talvez Matt não daria conta do mutante com garras e ossos de adamante e fator de cura, mas Matt demonstrou ser um oponente formidável para o mutante. No primeiro embate entre os dois, em Daily Devil, número 248 e 249, o mutante está em busca de um vilão chamado Bushwaker, o que tem assassinado artistas da comunidade mutante. Eventualmente ele encontra o criminoso, mas é confrontado pelo Demolidor. Wolverine quer matar o inimigo dele, mas Matt Murdock o impede, argumentando que ele precisa ser levado à justiça e não assassinado. No fim, o vilão acaba dizendo que entende Wolverine, mas não o Demolidor, e prefere morrer a ser preso. Ele causa uma explosão e é queimado. Wolverine parte para matar o inimigo, mas o Demolidor o impede mais uma vez, dizendo que ele irá morrer de qualquer jeito e que Wolverine não precisa sujar as mãos. Logo então diz que as garras dele somente permitem essa abordagem. Essencialmente, ele é um herói cujo único meio de ação é a violência. No segundo encontro dos dois, num dos confrontos mais memoráveis na história, Wolverine, inimigo do Estado, a Hydra e o Tentáculo se unem para deflagrar o mais ousado e letal ataque contra a comunidade super-heróica. E sua arma é ninguém mais, ninguém menos do que o irracível mutante canadense. Tendo conseguido converter Wolverine em um assassino incapaz de controlar seus atos, ninguém está a salvo. O roteirista Mark Millar, de Guerra Civil, e o artista John Romita Jr., o espetacular Homem-Aranha, dão vida a um verdadeiro épico com áreas de superprodução hollywoodiana. Um dos pontos altos da trama foi justamente durante o confronto contra o Demolidor, quando por um período Wolverine consegue recobrar a consciência. Recentemente, foi anunciada uma HQ onde acontece um novo confronto entre Demolidor e Wolverine. Na trama, o Demolidor terá que lidar com o Wolverine que está possuído pelo demônio da Fúria, mas é o demônio da Fúria do próprio Demolidor.
Não sabemos muito sobre o contexto da história e como a linha narrativa chegou ao ponto do confronto, mas podemos ver que o Demolidor aparenta querer quebrar a possessão de Wolverine pelo tal demônio. Esse confronto é um confronto mais de fé para Matt, em superar o seu próprio demônio do que um mero confronto físico contra Wolverine. Pelas imagens da batalha final, ossos e garras de adamantio mais um fator de cura fazem toda a diferença contra alguém ágil e especialista em artes marciais. Ao que parece, o confronto deu o resultado que Matt queria, pois logo vemos num quadro os dois sentados tomando cerveja com Matt todo cheio de ataduras e curativos, logo em seguida, e com Logan dando um conselho para Matt, em começar a aceitar sua própria natureza. Demolidor vs Pantera Negra. Ambos já se enfrentaram em algumas situações distintas e nas vezes que se encontraram nenhum foi declarado como vencedor. Demolidor vs Hulk. Considerando o combate direto entre o Gigante Esmeralda e o Demônio da Cozinha do Inferno, as apostas sem dúvida se voltariam para o Hulk. Contudo, o Demolidor mostrou ao grandão que ecolocalização e muito otimismo podem superar qualquer força bruta. Em um de seus surtos incontroláveis, o alter ego de Bruce Banner começa a destruir Nova York. Matt Murdock, vendo aquilo, veste seu traje de herói e vai tentar acalmar o gigante. Apesar de ter recebido alguns golpes, o Demolidor se empenhou em controlar a criatura. Em um longo diálogo motivacional, ele ajudou o Banner a retomar o comando ao explicar que o Hulk só tinha raiva de si mesmo. Pode parecer meio decepcionante, mas não deixa de ser uma vitória. Você acha que conseguiria acalmar o Hulk? Demolidor vs Batman. Os dois heróis sombrios, noturnos e complexos se encontraram duas vezes. O primeiro encontro aconteceu em Demolidor e Batman, pela editora Abril, em março de 1998. Na trama, olho por olho, uma tecnologia letal e perigosa cai nas mãos de duas caras e Mr. Hyde. Para enfrentar a ameaça, o Homem Sem Medo e o Cavaleiro das Trevas são obrigados a unir suas forças pela primeira vez. O segundo encontro aconteceu em Batman Demolidor, o Rei de Nova York, lançado pela AIC Editores, em janeiro de 2003. Desta vez, nossos heróis têm que enfrentar a união do Rei do Crime e o Espantalho. Manto. Ao longo de sua história, Matt Murdock se veste de vermelho e com a alcunha de Demolidor vigia o seu bairro, a Cozinha do Inferno. Mas, outros heróis e personagens iam usar o seu manto. São eles: Punho de Ferro. Além de Punho de Ferro, Daniel Rand já foi o Demolidor e por um motivo muito nobre: despistar o mundo sobre Matt Murdock como herói. Aliás, ele é dono da famosa frase que muitos equivocadamente atribuem a Murdock, no período da saga Guerra Civil, no qual ele dá uma moeda de prata para Stark e ainda o chama de Judas. Elektra. O Demolidor foi preso após matar acidentalmente um criminoso. Com o Demolidor preso, a Elektra, seu eterno interesse amoroso, assumiu a responsabilidade de proteger a Cozinha do Inferno. Primeiro, ela comprou todos os imóveis da região, para impedir uma investida do Wilson Fisk, atual prefeito de Nova York e ex-rei do crime. Mas, em Demolidor, nós descobrimos que ela está fazendo muito mais do que isso. Ela está assumindo o manto do Demolidor ou seria Demolidora, enquanto Matthew está preso. Homem-Aranha. Nessa HQ, o Homem-Aranha é caçado pela família Kraven em busca de vingança pela morte do pai deles. E Peter Parker, na época, estava dividindo o quarto com um colega policial, e nesse quarto onde eles moram, a filha de Kraven localizou a identidade secreta de Peter, mas achando que é um amigo dele policial que se chama Vin Gonçalves. Aí, ela pega ele e o tortura por um certo tempo, até que Peter pensa onde está um amigo dele e vai vestir o uniforme do Aranha. Mas a filha de Kraven pega o uniforme para que Vin vestisse e combatesse ela. Então, sem o uniforme, Peter tem a brilhante ideia de pegar o uniforme do Demolidor emprestado. Isso prova que Peter é pobre mesmo por não ter dois uniformes. Mas o mais legal é ele vestido de Demolidor e cantando a musiquinha do Homem-Diabo. KKKKK. Mercenário. Por um tempo, Mercenário passa a acreditar que ele próprio é o Demolidor. Para resolver a situação, Matt usa o uniforme do Mercenário e o enfrenta. Após ser derrotado, ele se lembra de quem ele realmente é. Pantera Negra. Os arcos de Doom War e Terra das Sombras trouxeram grandes mudanças tanto para o Pantera Negra quanto para o Demolidor, o que obrigou os personagens a mudarem drasticamente. Matt Murdock teve que abandonar sua cidade e o Pantera Negra assumiu seu lugar como vigilante, em busca de redescobrir sua autoconfiança e seu papel como herói. T'Challa assumiu uma identidade secreta, se identificando como um imigrante congolês chamado Sr. Okongo e atuou como gerente de um restaurante Hell's Kitchen, enquanto protegia a cidade à noite sob o manto de Pantera Negra. Catolicismo. Uma das coisas que faz de Demolidor um personagem interessante é o seu relacionamento com a fé. Matt Murdock é um cidadão cego, acima de qualquer suspeita, e combate o crime tanto na esfera jurídica, como advogado de defesa, quanto nas ruas como vigilante mascarado. E como se isso já não fosse contraditório bastante, ele ainda é católico. Demolidor representa toda a relação social de um católico, nos ensinamentos da igreja através da doutrina social da igreja. Visto como uma cega incapaz de enxergar a realidade, a igreja busca, assim como o Demolidor, enxergar a verdade além da realidade visível.
Em suas fantásticas confissões e diálogos com o padre do bairro que vive e protege, Matt Murdock compartilha um drama dos católicos em seus relacionamentos sociais, o de buscar a realização da justiça sem deixar-se levar por suas fraquezas e iniquidades. Mesmo sendo capaz de fazer justiça com as próprias mãos, Matt é capaz de controlar seus instintos e suportar suas infinitas dores físicas e mentais para que a justiça seja feita de maneira correta. E de todos os personagens, o Demolidor que mais nos atiça os problemas filosóficos da fé. Afinal, a religião é fonte de força ou de fraqueza? Ela é boa ou ruim? Uma pessoa muito religiosa é cega para o mundo à sua volta, como Matt Murdock, ou dispõe dentro de si um mecanismo que a permite ver além, como o sonar do Demolidor? Demolidor também é conhecido como Homem Sem Medo, mas pela visão tradicional da igreja, como um homem de fé pode não ter medo, se a fé é justamente o ponto sobre nossos temores? Por que o Matt Murdock se veste como demônio, mesmo sendo católico? A primeira razão é que Murdock se veste como demônio para assustar criminosos, mas também para homenagear seu pai, que era boxeador e tinha o apelido de O Demônio. No entanto, sua razão vai muito além disso. Matt é católico tradicional e carrega consigo uma tonelada de culpa católica, afinal, a Igreja Católica foi responsável por uma das maiores atrocidades da história, a Inquisição. Assim, quando Murdock sai às ruas à noite para combater o crime, ele está deixando o demônio sair dele. Ele está absolutamente cheio de raiva, sendo a personificação viva da ira, que é dos pecados capitais. Murdock se considera indigno, mais filho do demônio que dos anjos. Ele usa sua raiva interior e a desconta nos bandidos que atacam os inocentes e indefesos. Portanto, Matt Murdock simboliza seu lado católico, enquanto o Demolidor simboliza seu demônio interior. Durante a fase escrita por Saladin Ahmed, isso fica mais evidente. Demolidor no Brasil. Período Ebal. Os direitos de publicação do Demolidor no Brasil são comprados pela Ebal, Editora Brasil Américas Limitada, em 1969, e são publicados 31 números preto e branco de 1969 a 1972, dos quais 28 números mensais, do 1 ao 28, e 3 números bimensais, do 29 ao 31. O título O Demolidor é encerrado, e a conclusão da história do número 31 de O Demolidor, de 1972, na Ebal, é publicada em Homem-Aranha número 70, em 1975, da mesma editora. Mistério. Só que a história, na verdade, não acaba no número 70. No final dessa história do Homem-Aranha, da Ebal número 70, há o anúncio da continuação. No próximo número, Prisão Viva. Onde está o final dessa história? Ao que parece, nunca foi publicada por aqui. Período GEA. Os direitos do personagem passam para o GEA, grupo de editores associados, com material similar ao publicado nos Estados Unidos da América, cores e papel de qualidade. O GEA prefere chamar o herói de Defensor Destemido. O grupo pede falência em 1 ano. São lançados apenas 3 números. Período Block. Teve 15 edições de abril de 1975 a julho de 1976. Período RGE. Pela RGE participou do Almanac Marvel, que durou de abril de 1979 a junho de 1980, além de outras edições de outros super-heróis como convidado. Período Abril. Antes de estrear em Super Aventuras Marvel e ficar até o fim da revista, ele estreou em Heróis da TV número 21, em março de 1981. Super Aventuras Marvel teve 176 edições, que durou de julho de 1982 até fevereiro de 1997. Com o fim de Super Aventuras Marvel, a revista que estreou em março de 1997, Marvel 97, foi a nova casa de Demolidor, Hulk, Capitão América e Homem de Ferro. Assim, a cada novo ano a revista seguiu o nome Marvel e a numeração referente ao ano vigente, com Marvel 98, 99 e 2000. Em agosto de 2000, a linha Super-Heróis Premium, em formato americano, com lateral quadrada, trazia várias revistas nesse formato. A revista Grandes Heróis Marvel inicia com um mix mais diversificado de heróis como Demolidor, Hulk, Capitão América, Homem de Ferro, Thor, Justiceiro, Quarteto Fantástico, Thunderbolts e Vingadores. No total de 17 edições, a revista durou até dezembro de 2001. A Era Abril chegara ao fim. Período Panini. Os heróis Marvel, outros títulos de outras editoras e futuramente os heróis da DC agora faziam parte da gigante italiana Panini. Retomando a ideia do nome Marvel com o ano vigente, estreia em janeiro de 2002 a revista Marvel 2002, totalizando 12 edições que encerrou em dezembro de 2002. Paralelo ao lançamento de Marvel 2002, a Panini publicava a revista Marvel Knights, com histórias de vários heróis urbanos, como Cavaleiro da Lua, Demolidor e Justiceiro. Teve 6 edições de agosto de 2002 até janeiro de 2003. Com uma revista compartilhada chamada Hulk e Demolidor, lançada em fevereiro de 2003, inicia o arco de Brian Michael Bendis.
durou 12 edições até janeiro de 2004. Estreando merecidamente ao retorno de um gibi solo, Demolidor estreou em fevereiro de 2004 até dezembro de 2006, com 35 edições. A nova revista Marvel Action estreou em janeiro de 2007 até outubro de 2009 com 34 edições. Até a estreia da nova revista, o Demolidor apareceu em Universo Marvel, primeira série, a partir do número 53 de novembro de 2009. Demolidor volta no número 1, na segunda série de Universo Marvel. A revista teve um total de 40 edições de maio de 2010 até agosto de 2013. Na segunda série do seu gibi solo pela Panini, Demolidor estreou o arco de Mark Waid, em junho de 2013 até dezembro de 2019, totalizando 21 edições. Na terceira série de seu gibi, estreia o arco de Chip Zdarsky. A revista teve 10 edições de março de 2020 até outubro de 2023. As editoras Ebal, Abril, Panini, Mitos, Pandora Books e Salvat lançaram especiais, encadernados e edições comemorativas do Demônio da Cozinha do Inferno solo ou em parceria com outros heróis. Curiosidades: Daredevil significa destemido, audacioso, alguém que é ousado, que não teme nada. Apesar do Devil, demônio do nome, o significado do nome não tem uma relação direta com o demônio. Porém, um detalhe importante é o símbolo no peito do personagem, um DD. Por causa dele, a editora GEA, Grupo de Editores Associados, chamou o herói no Brasil de Defensor Destemido, e a editora Abril alterou para Demolidor, que não segue o mesmo significado original, mas respeita os dois Ds. Na Espanha, o personagem já foi chamado de Dan Defensor, na Itália é chamado apenas de Devil, no México já foi chamado de Diabólico e na Holanda de Dorval. Embora o personagem tenha nascido junto com o alto escalão da Marvel, Homem-Aranha, Hulk, Quarteto Fantástico, ele não conseguiu o mesmo sucesso. Suas primeiras histórias eram bem irregulares, com uma grande rotatividade de escritores e artistas, durante o ano de 1960 e 1970, que o deixava sem nenhuma identidade. Suas histórias iam contar a lógica do personagem com viagens interestelares, poderes místicos e vilões ridículos. Só no meio dos anos 70 que a história do Demolidor finalmente passaram a ter caráter mais urbano. Nada do que aconteceu antes disso é muito relevante cronologicamente. A música The Man Without Fear da banda Drowning Pool e participação de Rob Zombie fala sobre o Demolidor. Ela foi feita para o filme de 2003. Uma minissérie de televisão de 1975 que nunca foi ao ar envolvendo o Demolidor e a Viúva Negra como protagonistas. Angela Bowie, mulher do famoso cantor David Bowie, era a Viúva Negra e junto com Ben Carruthers, que tinha o papel de Matt Murdock, encabeçariam a série. Uma joalheria tem como logotipo exatamente o mesmo símbolo que Demolidor usa no seu peito. Demolidor é canhoto, igual seu pai. Criado na All New, All Different Marvel .1, Ponto Cego é o nome do sidekick que o Demolidor teve na fase escrita por Charles Soule e ilustrada por Ron Garney. O herói possui um trágico deixe invisível. Já teve sua visão restaurada em 4 ocasiões. Uma graças ao Beyonder, a segunda quando trocou de corpo com o Dr. Destino, a terceira quando a Serpente da Lua fez enxergar novamente para ajudá-lo em uma missão, e a quarta foi quando o Homem de Ferro Superior curou sua visão momentaneamente. Mas ainda assim, ele consegue bater na porta de sua casa e ver seu amigo, Fog Nelson, pela primeira e última vez. Colegas desde a faculdade, eles sempre foram muito próximos e sempre se ajudaram nos piores momentos. Para Matt, é uma honra finalmente ver o rosto do seu melhor amigo. Outras mídias. Desenhos. Matt Murdock aparece no episódio Attack of the Arachnoid, da série animada Homem-Aranha e seus incríveis amigos, Spider-Man e His Amazing Friends, de 1981, dublado por Frank Welker. Demolidor também aparece nos episódios Framed, Enganado, no episódio 33, e The Man Without Fear, O Homem Sem Medo, do episódio 34 da série animada de 1994, Homem-Aranha série animada, dublado por Edward Albert. Demolidor aparece novamente no episódio E o Homem Cego Vai Levá-los, da série animada Quarteto Fantástico, a série animada, de 1994. Foi dublado por Bill Smifirovich. Filmes. Nos anos 80, o personagem chamado de Audacioso por adaptação da equipe de dublagem no Brasil participou como coadjuvante do filme para TV O Julgamento do Incrível Hulk, que estreou em 7 de maio de 1989, onde Matt Murdock defende Bruce Banner, aqui chamado de David Banner, no tribunal.
foi interpretado pelo ator e cantor norte-americano Rex Smith. Em 1994, ele protagoniza o filme animado Demolidor vs Homem-Aranha. Em 2003, o Demolidor teve suas aventuras adaptadas para filme. Demolidor, o Homem Sem Medo, tendo no papel principal Ben Affleck. Depois desse filme, Elektra ganhou o filme próprio. O filme começa com um Demolidor ferido, caindo em igreja e sendo ajudado por um padre. A partir disso, o personagem narra sua história começando em como obteve os poderes. Já adulto, Matt é um advogado que não se encontra justiça no tribunal, encontra como Demolidor. Quando entra a personagem Elektra, o filme se foca no romance entre os dois. Ao final, após derrotar um mercenário e prender Wilson Fisk, o homem que assassinou seu pai, Matt continua combatendo o crime, mas não só tendo a coragem que diferencia de vários heróis, como também tendo agora esperança. Série e Universo Cinematográfico da Marvel, UCM. Em 23 de abril de 2013, Kevin Feige, presidente da Marvel Studios, confirmou que os direitos cinematográficos do Demolidor foram revertidos da 20th Century Fox para a Marvel em outubro de 2012, permitindo o personagem ser utilizado dentro do universo cinematográfico da Marvel. Conforme explicado por Jeff Loeb, chefe da Marvel Television na época, em abril de 2015, a Marvel Studios tinha primazia sobre o personagem, já que os direitos tinham sido revertidos, mas logo foi decidido que o personagem poderia ser uma propriedade de televisão. Em outubro de 2013, Deadline informou que a Marvel estava preparando 4 séries dramáticas e uma minissérie, num total de 60 episódios, para oferecer a serviços sob demanda e canais por assinatura como Netflix, Amazon, WGN, América, expressando interesse. Algumas semanas depois, Marvel e Disney anunciaram que iria fornecer junto à Netflix com séries em live action centrado em torno de Demolidor, Jessica Jones, Punho de Ferro e Luke Cage, que levam a minissérie baseada nos Defensores, para o qual os personagens de Homem de Ferro, Hulk, Capitão América e Thor foram todos introduzidos separadamente antes de serem unidos no filme. Marvel's Daredevil. Demolidor é uma série de televisão estadunidense criada para a Netflix por Drew Goddard, baseada no personagem de mesmo nome, da Marvel Comics. Ela situa-se e partilha dos acontecimentos dos filmes do universo cinematográfico da Marvel. É a primeira de 4 séries que levou 4 heróis a se juntarem numa minissérie denominada Os Defensores. Marvel's Daredevil é produzido pela divisão Marvel Television, numa associação com a ABC Studios, a The Knight Productions e a Goddard Textiles, com Steve S. Knight sendo o showrunner da primeira temporada. Na segunda, Doug Petrie e Marco Ramirez assumiram o posto, e Goddard ficou como consultor. Charlie Cox estrela como Matt Murdock, o Demolidor, um advogado cego que combate o crime à noite. Demolidor entrou em desenvolvimento no final de 2013, um ano após os direitos cinematográficos do personagem terem sido revertidos para a Marvel, com Goddard inicialmente contratado em dezembro desse ano. The Knight substituiu-o como showrunner e Cox foi contratado para estrear em maio de 2014, com Deborah Ann Woll, Elden Henson e Rosario Dawson também estrelando, enquanto John Bertan, Eloy Young e Steve Ryder se juntaram ao elenco na segunda temporada. As filmagens aconteceram em Nova York, em áreas que ainda têm a aparência do antigo bairro Hell's Kitchen. Jessica Jones. E o que assistir depois de Demolidor? Bem, a ordem natural seria conferir a série Jessica Jones. Também já disponível no catálogo Disney Plus, após ter estreado na Netflix, a série segue Jessica, uma investigadora particular com habilidades únicas, incluindo força sobre-humana e resistência. A trama aborda suas lutas passadas, especialmente relacionadas ao vilão Killgrave, e como ela lida com suas habilidades enquanto tenta levar uma vida normal. Murdock também aparece na narrativa. Punho de Ferro. Na sequência, o Demolidor também faz aparições importantes em Punho de Ferro. A série sobre o personagem da Marvel que dá título à obra segue Danny Rand, um bilionário que retorna a Nova York após ter sido dado como morto por anos. Ele adquire habilidades de luta e a capacidade de invocar o poder do Punho de Ferro. A série explora a luta de Danny para recuperar sua identidade, assumir seu papel como protetor de Kunlun e combater ameaças em Nova York. Os Defensores. O título reúne os heróis da Marvel que tiveram séries individuais na Netflix: Demolidor, Jessica Jones, Luke Cage e Punho de Ferro. Juntos, eles formam uma equipe improvável para combater uma ameaça maior que afeta Nova York. Homem-Aranha 3, Sem Volta para Casa. Após todas essas séries, o Demolidor fez sua estreia nas telonas, após sua reformulação sem considerar o filme Demolidor, O Homem Sem Medo, de 2003, em Homem-Aranha Sem Volta para Casa. O longa, que faz parte do MCU, mostra Peter Parker lidando com as consequências de Vingadores Ultimato. Enquanto está em uma viagem escolar pela Europa, ele é recrutado por Nick Fury para combater ameaças extradimensionais. Mulher Hulk, Defensora de Heróis.
Voltando para a TV, Murdock também marcou presença em outra série solo sobre personagens da Marvel, Mulher Hulk, Defensora de Heróis. Lançada diretamente no catálogo Disney+, a obra segue Jennifer Walters, advogada e prima de Bruce Banner, o Hulk. Após receber uma transfusão de sangue de Banner, ela adquire poderes de super-heroína, mantendo sua inteligência e personalidade. A trama explora sua vida dupla como advogada e super-heroína, abordando questões legais relacionadas a super-humanos. Echo. Na sequência temos a série Echo, produzida exclusiva do catálogo Disney+, que se desenrola como um spin-off da série Gavião Arqueiro. A narrativa é centrada na personagem Maya Lopes, também conhecida como Echo. Ela é uma jovem surda com a habilidade de replicar movimentos e habilidades físicas, tornando-se uma talentosa artista marcial e estrategista. A série explora as origens de Echo, seu envolvimento no mundo do crime e suas conexões com outros personagens da Marvel. Demolidor faz participação na série. Daredevil, Born Again, é uma futura minissérie de televisão criada para o Disney+, baseada no personagem Demolidor da Marvel Comics. Fará parte do universo cinematográfico da Marvel UCM produzida pela Marvel Studios, compartilhando continuidade com os filmes da franquia, e será a segunda série solo do personagem, depois de Daredevil, 2015 a 2018, da Marvel Television. Dario Scardapani é o showrunner, com Justin Benson e Aaron Motorhead como diretores principais. Estreia no Disney Plus em 5 de março deste ano. Games. Demolidor faz pontas em Venom, Spider-Man, Separation Anxiety. É um jogo eletrônico do gênero Beat Up, de rolagem lateral lançado em 1995 pela Acclaim Entertainment para os consoles Mega Drive e Super Nintendo. Uma versão de PC também foi lançada posteriormente. É uma sequência de Maximum Carnage, cujo enredo mistura elementos de vários arcos das histórias em quadrinhos Lethal Protector e Separation Anxiety. O jogo recebeu críticas geralmente negativas em decorrência de sua repetitividade, ausência de originalidade e de cenas. Spider-Man é um jogo de ação baseado no personagem da Marvel Comics, Homem-Aranha. O jogo foi desenvolvido pela Neversoft, com a engine de Tony Hawk's Pro Skater, lançado originalmente para PlayStation e Nintendo 64 em 2000, e foi posteriormente lançado para PC e Dreamcast. Uma versão alternativa também foi criada para Game Boy Color. Marvel vs Capcom 3 Fate of Two Worlds é um jogo de luta crossover desenvolvido pela Capcom. Ele apresenta os próprios personagens da Capcom e personagens de histórias em quadrinhos da Marvel Comics. É o quinto da franquia Marvel vs Capcom, o oitavo jogo da série Versus, o primeiro a ser exclusivo para consoles e o segundo na série Versus a usar gráficos tridimensionais e uma área de batalha em duas dimensões. Matt Murdock é o advogado do Justiceiro e em Marvel vs Capcom 3 Fate of Two Worlds, no final de Chris Hadfield, Matt é o advogado de acusação contra Albert Wesker. Em Spider-Man Web of Fire, o Demolidor é um personagem alternativo ao se coletar ícones escritos TD. The Amazing Spider-Man Web of Fire é um jogo eletrônico de ação e aventura de rolagem lateral, desenvolvido pela Blue Sky Software e publicado pela SEGA em março de 1996. O jogo é baseado no popular super-herói da Marvel Comics, Homem-Aranha, e apresenta um enredo no qual a organização terrorista Hydra e os novos executores orquestram um plano para envolver a cidade de Nova York sob uma rede elétrica, prendendo seus cidadãos. O Homem-Aranha deve enfrentar cada um dos membros dos novos executores, frustrar os planos da organização e salvar a cidade com a ajuda do Demolidor. O filme de 2003 inspirou um jogo para Game Boy Advance, Daredevil. Em Marvel Ultimate Alliance, Marvel Ultimate Alliance 2 e Marvel Nemesis Rise of the Imperfects, o Demolidor é um personagem jogável. Em Ultimate Spider-Man, ele é citado quando o Homem-Aranha vê o Electro lutando com o Venom e acaba achando que ele era um herói. Diz: "Ei, o que você está fazendo lutando contra outro herói? É o Demolidor, não é? E eu achando que tínhamos algo especial." Marvel Future Fight é um RPG eletrônico para dispositivos móveis desenvolvido pela Netmarble, com mais de 258 personagens jogáveis no universo Marvel, incluindo os Vingadores, Demolidor, Homem-Aranha, X-Men, X-Force, Deadpool, Quarteto Fantástico, Novos Agentes de Atlas, Guardiões da Galáxias, entre outros. Marvel Future Fight é um RPG eletrônico para dispositivos móveis, desenvolvido pela Netmarble, com mais de 258 personagens jogáveis no universo Marvel, incluindo Os Vingadores, Demolidor, Homem-Aranha, X-Men, X-Force, Deadpool, Quarteto Fantástico, Novos Agentes de Atlas, Guardiões da Galáxia, entre outros. Em Marvel Future Fight, os jogadores assumem os heróis ou vilões com tipos, habilidades e jogabilidades únicas.
e lutam em mais de 19 modos de jogo variável, incluindo PVP e PvE. Marvel Avengers Alliance foi um jogo baseado em turnos jogado originalmente em redes sociais e que foi desenvolvido pela Playdom em parceria com a Marvel Entertainment e o Disney Interactive Studio Group em 2012. Suas histórias e personagens são baseadas nas publicações da Marvel Comics escritas por Alex Irvin. O jogo estava disponível como aplicativo Adobe Flash por meio do website social Facebook e também via o website oficial da Playdom. Foi lançado oficialmente no Facebook em 1º de março de 2012, com uma promoção visando divulgar o filme The Avengers, produzido e lançado pelo Marvel Studios nesse mesmo ano. Em 1º de setembro de 2016, a Disney retirou o jogo e sua continuação de todas as lojas virtuais, comunicando que todos os servidores seriam desligados dia 30 de setembro de 2016, inclusive no Facebook, encerrando, portanto, o jogo após 4 anos online. Em Marvel Avengers Alliance, Demolidor é um personagem jogável. Após o encerramento da série de jogos Marvel Avengers Alliance, os seus fãs ficaram órfãos de um game com a mesma jogabilidade e um leque variado de heróis para dispositivos móveis. Marvel Strike Force foi um game feito pela Marvel Entertainment em parceria com a Fox Next Games. O título se baseia em batalhas estratégicas contra vários inimigos, em equipes de até 5 integrantes. O jogo ainda conta com um modo multiplayer, onde é possível criar alianças e conseguir novos equipamentos e melhorias, a fim de fortalecer a sua equipe. Demolidor e diversos outros heróis e vilões são personagens jogáveis. Marvel Snap é um jogo eletrônico de cartas colecionáveis desenvolvido pela Second Dyne e publicado pela Nuverse para Windows, Android e iOS. O jogo apresenta uma coleção de vários personagens do universo Marvel. Foi lançado em 18 de outubro de 2022, após o período de teste beta. Cada jogador tem um baralho de 12 cartas. Cada carta retrata um personagem da Marvel, contando um custo, nível de poder e uma habilidade especial. No início de cada rodada, os jogadores podem colocar ao mesmo tempo uma ou mais cartas não reveladas em um dos 3 locais. Os locais são escolhidos aleatoriamente para cada partida e cada local tem um efeito único. No final de cada turno, as cartas são reveladas e as habilidades especiais das cartas acontecem. Quem tiver o maior poder de um determinado local ganha esse local. O objetivo do jogo é vencer em 2 das 3 localizações. Demolidor é uma opção de personagem, carta jogável do colecionador. E aí pessoal, gostaram do vídeo? O que faltou nessa dossiê do Demolidor? Deixe nos comentários, curtam, comentem e compartilhem. O próximo dossiê está chegando!